Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 18. Maria anuncia a José a maternidade de Isabel e confia a Deus a tarefa de justificar a sua. 25 de março de 1944. Aparece-me agora a casinha de Nazaré, onde está Maria, muito jovem, como quando o anjo de Deus lhe apareceu. Sua imagem faz minha alma encher-se do perfume virginal daquela morada e do perfume angélico, que ainda permanece no ambiente ventilado pelas asas douradas do anjo. É o perfume divino que se concentrou em Maria para lhe fazer mãe e que agora exala de sua pessoa. Começa a entardecer, porque as sombras invadem o ambiente de onde viera tanta luz do paraíso. Maria, de joelhos, junto de sua pequena cama, está rezando com os braços cruzados sobre o peito e com o rosto muito inclinado sobre a terra. Estará ainda vestida como estava no momento da anunciação. Tudo está como naquele dia. O ramo florido ainda está no vaso e os móveis na mesma ordem. Somente a roca e o fuso estão encostados em um canto. A roca com sua estriga de linho e o fuso com seu alvo fio enrolado. Maria termina sua oração e se levanta, com o rosto abrasado como que em chamas. Sua boca sorri, mas o pranto deixa os seus olhos molhados. Ela pega a candeia e a acende com a pederneira. Olha se tudo está em ordem em seu pequeno aposento. Acerta a coberta da cama que tinha saído do lugar. Põe mais água no vaso do ramo florido e o leva para fora, a fim de que tome o frescor da noite. Depois torna a entrar. Toma o bordado que está dobrado sobre o móvel da prateleira com um candeeiro e sai, fechando a porta. Dá alguns passos pelo jardim e pelos lados da casa, depois entra no pequeno aposento, onde vi Jesus se despedindo dela. Reconheço bem o lugar, ainda que estejam faltando agora alguns móveis que haverá naquele tempo. Maria desaparece, levando consigo o candeeiro para um outro pequeno quarto. E eu fico ali com a única companhia do trabalho que ela deixou sobre um canto da mesa. Ouço os passos ligeiros de Maria, que vai e vem. Ouço o barulho de água, como de quem está lavando alguma coisa. Depois o barulho de quem está quebrando os pequenos galhos. E compreendo que ela está acendendo fogo com alguns gravetos. Depois volta, sai de novo para o pequeno jardim. Torna a entrar com algumas maçãs e verduras. Põe as maçãs sobre a mesa em uma bandeja de metal que parece ser cobre burilado. Volta para a cozinha, certamente deve ser a cozinha. Agora a luz da lareira está projetando-se alegre pela porta aberta, chegando até aqui dentro, e está produzindo uma dança de sombras nas paredes. Algum tempo depois, Maria volta, com um pãozinho escuro e uma tigela de leite quente. Ela se assenta e vai molhando fatias de pão no leite, e come devagar. Depois, deixando a metade da tigela com leite, entra de novo na cozinha, voltando com as verduras sobre as quais derrama azeite e as come com pão. Depois bebe o leite. Em seguida, apanha uma maçã e come. É uma ceia de menina. Maria vai comendo e pensando, e tem algum pensamento que a está fazendo sorrir. Levanta-se, corre o olhar pelas paredes, parecendo querer comunicar a elas um segredo.
mas de vez em quando fica séria, quase triste. Contudo, logo em seguida volta o seu sorriso. Ouve-se bater à porta. Maria se levanta e abre. José entra. Saúdam-se. José se assenta sobre o banco em frente a Maria, do outro lado da mesa. José é um belo homem, na plenitude dos seus 35 anos, quando muito. Seus cabelos castanhos escuros e também sua barba da mesma cor emolduram o seu rosto bastante irregular, com 2 doces olhos de um castanho quase preto. Ele tem a fronte espaçosa e lisa, nariz fino, levemente aquilino, faces um tanto arredondadas, de cor morena não oliváceas, mas um pouco rosadas no centro. Ele não é muito alto, mas é robusto e bem feito de corpo. Antes de sentar-se, tirou o manto, que é uma peça inteira. É o primeiro que vejo feito assim, presa à altura da garganta por um alfinete, ou coisa semelhante, e tem um capuz. É de cor marrom clara e parece ser de tecido impermeável, lã não trabalhada. Parece um daqueles mantos dos montanheses próprio para a chuva. Mas, antes mesmo de sentar-se, ele oferece a Maria 2 ovos e um cacho de uvas, um pouco murchas, mas ainda bem conservadas. Ele sorri, dizendo: trouxeram-me estas uvas de Caná. O centurião me deu os ovos por um trabalho que eu fiz em seu carro. O carro estava com uma roda quebrada e o carpinteiro dele está doente. Os ovos são frescos, foram apanhados no ninho. Toma-os, eles te farão bem. Amanhã os tomarei, José. Acabei de comer agora mesmo. Mas a uva pode chupar, é boa, doce como mel. Eu a trouxe com cuidado para não estragá-la. Chupa-as. Eu ainda tenho mais. Eu as trarei amanhã em um cestinho. Esta tarde eu não podia porque estou vindo diretamente da casa do centurião. Então, não ceastes ainda? Não, mas não tem importância. Maria se levanta logo e vai para a cozinha e volta com leite, azeitonas e queijo. Não tenho outra coisa, ela diz. Toma um ovo. José não quer. Os ovos são para ela. Ele come com gosto seu pão com queijo e bebe o leite, que ainda está morno. Depois aceita uma maçã e termina a ceia. Maria pega o seu bordado depois de ter tirado as louças da mesa, e José a ajuda na cozinha, mesmo quando ela torna a sair. Estou vendo como ele se move, indo colocar cada coisa em seu lugar. Depois atiça de novo o fogo, porque a noite vai ser fria. Maria volta, Maria lhe agradece. Conversam um com o outro. José conta como passou aquele dia, fala de seus pequenos sobrinhos. Interessa-se pelos trabalhos de Maria e por suas flores. Promete trazer-lhe umas flores muito bonitas que o centurião lhe prometeu. São flores que nós não temos por aqui. Trouxeram-lhe de Roma. Ele me prometeu mudas, e quando a lua for boa, eu as plantarei para ti. Ela tem belas cores e um cheiro muito agradável. Eu as vi no verão passado, pois floresceram no verão. Vão te perfumar toda a casa. Depois, quando a lua for boa, podarei as plantas, logo é tempo para isso. Maria sorri e agradece. Ficam os dois em silêncio. José olha para a cabeça loira de Maria, que está inclinada para o bordado. É um olhar de amor angelical, pois certamente se um anjo amasse uma mulher com amor de esposo, seria assim que a olharia. Maria, como alguém que toma uma decisão, põe sobre os joelhos o bordado e diz: José, eu também tenho uma coisa para te dizer. Nunca tenho nada, pois sabes como vivo retirada. Mas hoje tenho para ti uma notícia. Tive notícia de que nossa parenta Isabel, mulher de Zacarias, está para ter um filho. José arregala os olhos e diz: naquela idade? Naquela idade, responde Maria sorrindo.
O Senhor tudo pode, e agora quis dar esta alegria à nossa parenta. Como ficaste sabendo disso? É notícia certa? Veio até aqui um mensageiro. É um que não pode mentir. Eu gostaria de ir à casa de Isabel para ajudá-la a dizer-lhe que me congratulo com ela, se me deres licença. Maria, tu és a minha esposa e eu sou teu servo. Tudo o que fazes é bem feito. Quando gostarias de ir? Quanto antes, mas ficarei fora alguns meses. E eu ficarei contando os dias à tua espera. Vai tranquila, cuidarei da casa e do pomar. Encontrarás na volta as tuas flores tão bonitas como se tivessem cuidado delas. Só uma coisa. Espera, eu preciso ir antes da Páscoa a Jerusalém, comprar alguns objetos para o meu trabalho. Se esperares 1 ou 2 dias, te acompanharei na viagem. Não mais, porque eu preciso voltar logo. Mas daqui até lá podemos ir juntos. Eu fico mais tranquilo quando sei que não estás sozinha pela estrada. Para a tua volta me mandarás notícia e irei te buscar. És tão bom, José. O Senhor te recompense com as suas bênçãos e mantenha a dor longe de ti. Peço isso sempre a Ele. Os 2 castos esposos sorriem angelicalmente um para o outro. Faz-se silêncio por algum tempo. Depois José se levanta, torna a colocar o manto, puxa o capuz sobre a cabeça, saúda Maria, que também se levanta e sai. Maria o fica olhando enquanto ele caminha e dá com um suspiro, como de pena. Depois eleva os olhos para o céu, certamente está rezando, fecha a porta com cuidado, dobra o bordado, vai à cozinha, apaga ou cobre o fogo, olha se tudo está em seu lugar, toma o candeeiro e sai fechando a porta. Com a mão faz um anteparo de proteção para a chama do candeeiro que está tremendo pelo vento frio da noite. Entra no aposento e vai rezar ainda. A visão termina assim. Maria diz: querida filha, quando depois de cessar o êxtase que me havia enchido de inexprimível alegria, voltei ao uso dos sentidos nesta terra. O primeiro pensamento que tive foi José, pensamento pungente como um espinho de roseira. Me feriu o coração enfaixado, alguns instantes pelas rosas do divino amor, meu esposo. Eu já o amava, este meu santo e previdente guarda, desde quando a vontade de Deus, por meio da palavra de seu sacerdote, me tinha querido desposar a José. Eu já pudera conhecer e apreciar a santidade deste justo. Unida a ele, eu tinha sentido que cessava aquela minha desorientação de órfão e já não tinha mais saudade do meu tempo de asilada no templo. Para mim, ele era tão bom como meu falecido pai. Junto dele eu me sentia segura, como junto ao sacerdote. Toda minha titubeação havia cessado, e não só cessado, mas ficado esquecida, de tal modo tranquilizar-me o coração de virgem, ao compreender que já não precisava mais titubear, pois não tinha que temer nada da parte de José. Mais segura do que um menino nos braços da mãe, assim estava a minha virgindade confiada a José. Mas, e como dizer-lhe que eu era mãe? Eu procurava palavras para dizer-lhe isso, mas era uma tarefa árdua. Eu não queria louvar-me pelo dom de Deus e não podia, de maneira alguma, justificar a minha maternidade sem dizer: o Senhor me amou mais do que todas as mulheres e de mim, sua serva, me fez sua esposa. Enganá-lo, escondendo-lhe o meu estado, eu não queria também. Mas enquanto estava rezando, o Espírito do qual eu estava plena me disse: cala-te, confia a minha tarefa de justificar-te perante o esposo. Quando? Como? Estas coisas não lhe perguntei.
Eu sempre me havia confiado a Deus como uma flor na onda que a transporta. Nunca o Eterno me tinha feito ficar sem uma ajuda. Sua mão sempre me havia sustentado, protegido e guiado até aqui, e iria fazer tudo isso também agora. Minha filha, como é bela e confortável a fé em nosso eterno e bom Deus. Ele nos acolhe em seus braços como em um berço, nos leva ao luminoso porto do bem como num barco, nos aquece o coração, nos consola, nos nutre, nos dá repouso e alegria, nos dá luz e guia. A confiança em Deus é tudo, pois Deus tudo dá a quem tem confiança nele. Ele se dá até a si mesmo. Naquela tarde, levei a minha confiança de criatura à perfeição. Agora eu podia fazer, porque Deus estava em mim. Antes, tinha tido a confiança de uma pobre criatura, sempre o nada, mesmo sendo tão amada, a ponto de ser sem mácula. Mas agora eu tinha uma confiança divina, porque Deus era meu esposo, meu filho. Oh, que alegria ser uma com Deus, não para a minha glória, mas para amá-lo com a união total e poder dizer-lhe: tu, só tu, que estás em mim, aperfeiçoa com a tua divina perfeição tudo o que eu faço. Se ele não me tivesse dito cala-te, talvez eu até tivesse usado com o rosto em terra dizer a José: o Espírito penetrou em mim e em mim está a semente de Deus. Ele teria acreditado em mim, porque me estimava e porque, como todos aqueles que não mentem nunca, ele acreditava que os outros também não lhe mentissem. Sim, contanto que eu não lhe causasse nenhuma dor no futuro, eu teria vencido a recusa de dar-me aquele louvor, mas obedeci à ordem divina. Durante muitos meses, a partir daquele momento, senti a primeira ferida em meu coração. Foi a primeira dor na minha condição de corredentora. Eu a ofereci e sofri para reparar e para dar-vos uma norma de vida nos momentos de sofrimento, quando há necessidade de silêncio em relação a algum acontecimento que vos dê aparência de culpados aos olhos de quem vos ama. Deixai a Deus a guarda do vosso bom nome e dos vossos interesses afetivos. Merecei com uma vida santa a tutela de Deus, e depois caminhai tranquilos. Ainda que todo mundo estiver contra vós, ele vos defenderá junto a quem vos ama, e fará com que a verdade apareça. Repousa agora, minha filha, e sê sempre mais minha filha. Capítulo 19. Maria e José dirigindo-se a Jerusalém. 27 de março de 1944. Estou assistindo a partida deles para ir à casa da Santa Isabel. José veio com 2 burrinhos acinzentados para levar Maria, um para si próprio e o outro para Maria. Os 2 animaizinhos estão selados com selas costumeiras, mas à sela de um deles foi acrescentado um instrumento muito especial, que depois descubro ter sido feito para levar carga. É uma espécie de porta-bagagem sobre o qual José pregou um pequeno cofre de madeira, digamos um baúzinho, que ele trouxe a Maria, para que nele pudesse pôr as roupas e a chuva não as molhasse. Ouço Maria agradecer muito a José por este presente feito com tanta previdência, pois neste baú ela colocou tudo o que estava no pacote que já havia preparado antes. Fecham a porta da casa e põem-se a caminho. O dia já está perto de raiar, pois estou vendo a aurora cor-de-rosa, mas só do lado oriente. Nazaré ainda está dormindo. Os 2 viajantes madrugadores encontram apenas um pastor,
que toca para frente as suas ovelhinhas. Elas vão trotando e esbarrando umas nas outras, aqui e ali, encaixadas uma entre as outras, como se fossem cunhas, berrando sem parar. Os cordeirinhos também berram, e mais do que as ovelhas, com sua voz aguda e débil. Mesmo precisando ir para frente, o que eles mais gostariam de fazer seria procurar as tetas da mãe. Mas as mães se apressam para chegar às pastagens e os convidam, com seu balido mais forte, a trotar com elas. Maria fica olhando e sorri. Ela parou para deixar passar a manada e se inclina sobre sua sela para acariciar os mansos animalzinhos que vão passando rente ao burrinho. Quando o pastor chega perto, levando nos braços um cordeirinho que acabou de nascer, para perto de Maria para saudá-la, ela sorri, acariciando o focinho rosado do cordeirinho, que berra sem consolo e lhe diz: "Está procurando a mamãe? Aqui está a mamãe. Ela não te deixa não, pequenino." De fato, a ovelha-mãe vai roçar-se no pastor e se levanta para lamber o focinho do seu filhote. A manada vai passando e fazendo barulho como da chuva sobre as copas das árvores, deixando atrás de si a poeira levantada pelos casquinhos, que sobem e descem, deixando as marcas de suas pegadas no chão da estrada. José e Maria retomam o caminho. José com seu manto grande, Maria com uma espécie de chale listrado, pois a manhã está muito fria. Ao chegarem no campo, Maria está perto de José. Pouco falam. José pensa em seus trabalhos e Maria continua com seus pensamentos. Recolhida como está, sorri aos pensamentos e às coisas quando, saindo um pouco daquela sua concentração, gira o olhar sobre tudo que a rodeia. De vez em quando olha para José e um véu de seriedade e tristeza lhe ensombra o rosto. Depois volta-lhe o sorriso, até mesmo ao olhar para este seu esposo, tão previdente e de poucas palavras, mas que quando fala é para perguntar-lhe se tudo vai indo bem e se não está precisando de alguma coisa. Agora as estradas já estão cheias de gente, especialmente nas vizinhanças dos povoados e dentro deles. Mas os dois não se preocupam com as pessoas que vão encontrando. Lá se vão eles sobre os seus burrinhos, que vão trotando com grande barulho dos guizos, e só vão parar uma vez, à sombra de um pequeno bosque, para comer um pouco de pão e azeitonas, beber água da fonte que desce de uma pequena gruta, e outra vez para se protegerem de um violento aguaceiro que desaba de repente de uma nuvem muito escura. Colocam-se então ao abrigo do monte, debaixo da saliência de um penhasco que os protege, pelo menos da chuva mais forte. Mas José faz questão que Maria ponha um manto grande de lã impermeável, sobre o qual a água desliza sem molhá-la. Maria tem que ceder às desvelada insistência do seu esposo, que para tranquilizá-la a respeito de sua própria situação, põe sobre a cabeça e sobre os ombros uma pequena manta cinzenta, que estava sobre a sela. Era a manta do burrinho, provavelmente. Agora Maria vai indo, parecendo um fradezinho com um capuz, que lhe emoldura o rosto, e com um manto marrom que se lhe fecha à altura da garganta e a cobre de alto a baixo. O aguaceiro diminui, mas se transforma numa chuva incômoda e fina. Os dois começam de novo a andar pela estrada, agora está toda barrenta. Mas como é primavera, depois de alguns minutos o sol volta para tornar mais cômoda a viagem. Também os dois burrinhos estão agora mais dispostos, batendo as patas sobre a estrada. Não vejo mais nada, pois aqui cessa a visão. Capítulo 20. Partida de Jerusalém. O aspecto místico de Maria. A importância da oração
para Maria e José. 28 de março de 1944. Estamos em Jerusalém. Eu a conheço bem agora, com suas estradas e suas portas. Os dois esposos se dirigem ao templo em primeiro lugar. Reconheço a estalagem onde José deixou o burrinho no dia da apresentação no templo. Agora também é ali que ele deixa os dois burros, depois de tê-los feito comer e beber, e vai adorar o Senhor com Maria. Depois voltam para fora. Pelo que parece, Maria e José vão para uma casa de pessoas conhecidas. Lá fazem uma refeição e Maria descansa até a volta de José, que chega acompanhado de um velhinho. Este homem vai pelo mesmo caminho por onde vais, e é muito pouco o que terás de andar sozinha para chegar à casa de tua parenta. Podes confiar nele, que eu o conheço. Montam de novo nos burrinhos e José sai acompanhando Maria até a porta da cidade. Não aquela pela qual entraram, mas uma outra. Lá eles se saúdam e Maria vai sozinha com o velhinho, que fala tanto mais quanto José falava menos, interessando-se por 1000 coisas. Maria vai-lhe respondendo com muita paciência. Agora ela tem, na parte dianteira de sua cela, o pequeno baú que antes tinha sido sempre levado pelo jumento de José, e não mais com um manto grande. Nem mesmo o chale, pois ele está dobrado sobre o baú. E Maria está muito bonita em sua veste azul escura, com o seu véu branco que a protege do sol. Como está bonita! O velhinho deve ser um pouco surdo, porque, para fazer-se ouvir por ele, Maria precisou falar bem alto, ela que sempre costuma falar em voz baixa. Mas ele agora ficou cansado, esgotou todo o seu repertório de perguntas e de notícias, e está cochilando sobre a cela, deixando-se guiar pelo jumento, que conhece bem a estrada. Maria aproveita-se bem dessa trégua para recolher-se em seus pensamentos e rezar. Deve ser uma oração que está cantando em voz baixa, ao olhar o céu azul com os braços sobre o peito, um semblante abrasado e feliz por uma emoção interior. Não vejo mais nada. Também agora, quando a visão me fica suspensa, como aconteceu ontem, fico com a mãe junto de mim, bem visível para a minha vista interior, e tão nítida que posso descrever a cor rosada leve de sua face, não muito cheia, mas suavemente delicada, o vermelho vivo de sua pequena boca, o luzir doce de seus olhos azulados entre o louro escuro de seus cílios. Posso dizer como seus cabelos repartidos no alto da cabeça descem delicadamente com 3 ondulados de cada lado, até cobrirem a metade das pequenas orelhas rosadas, desaparecendo com seu ouro pálido e brilhante. Atrás do véu que lhe cobre a cabeça, estou vendo-a com um manto na cabeça, vestida com sua veste de seda paradisíaca e com seu manto leve como véu, embora opaco, feito do mesmo tecido que a veste. Esta veste é ajustada ao seu pescoço por uma bainha, da qual sai um cordão, cujas pontas formam um laço na frente, na base do pescoço, e está apertada à altura da cintura por um cordão mais grosso, sempre de seda branca, que desce ao longo de cada lado com 2 bordas nas pontas. Posso dizer também que, ajustada como está o pescoço e a cintura, a veste forma sobre o peito 7 precas redondas e frouxas, o único enfeite de sua roupa castíssima. Posso dizer ainda da castidade que emana do aspecto todo de Maria, de suas formas tão delicadas e harmoniosas que a tornam tão angelicalmente mulher. E quanto mais a olho, tanto mais eu sofro, pensando em quanto a fizeram sofrer, e fico perguntando a mim mesma
Como puderam deixar de ter piedade dela, tão mansa e gentil, tão delicada, até em seu próprio aspecto físico? Eu a fico olhando e torno a ouvir os gritos do Calvário, também contra ela, com todas as zombarias e gracejos grosseiros, todas as maldições dirigidas a ela por ser a mãe do condenado. Vejo-a bela e tranquila agora, mas o seu aspecto de hoje não me desfaz a lembrança de suas trágicas feições, naquelas horas de agonia, e o seu semblante desolado em sua casa em Jerusalém, depois da morte de Jesus. Eu queria poder acariciá-la e beijá-la em sua face tão rosa e delicada, para tirar com meu beijo aquela recordação de pranto que certamente ela, como eu, também tem. É inimaginável a paz que sinto ao tê-la perto de mim. Penso que morrer vendo-a seja doce, e até mais do que a mais doce hora desta vida. Nesse tempo em que eu não a via assim, toda para mim, sofri a sua ausência como a ausência de uma mãe. Agora sinto de novo a inefável alegria que foi minha companheira em dezembro e nos primeiros dias de janeiro. Estou feliz, não obstante ter visto os tormentos da paixão, que lançam sobre toda a minha felicidade um véu de dor. É difícil dizer e fazer compreender o que eu experimentei e o que aconteceu a 11 de fevereiro, desde a tarde em que vi Jesus sofrer em sua paixão. Foi uma visão que me mudou radicalmente. Morresse eu agora ou daqui a 100 anos, aquela visão permaneceria sempre igual, na intensidade e nos efeitos. Antes eu pensava nas dores de Cristo. Agora eu as vivo, porque basta-me uma palavra, uma imagem, para eu sofrer de novo tudo o que sofri naquela tarde, horrorizando-me com aquele seu desolado padecimento. Mesmo quando nada me faz recordar aquilo, sinto essa recordação me atormentar. Maria começa a falar e eu me calo. Maria diz: vou falar um pouco, porque estás muito cansada, ó minha pobre filha. Somente quero chamar a tua atenção e a de quem estiver lendo sobre o hábito constante de José, e meu também, de dar sempre o primeiro lugar à oração. Cansado, pressa, desgostos, ocupações eram coisas que não impediam as orações. Pelo contrário, a ajudavam até. Ela era sempre a rainha das nossas ocupações, o nosso conforto, a nossa luz, a nossa esperança. Se nas horas tristes a oração era um conforto, nas horas felizes era um canto. Mas era sempre a amiga constante de nossa alma. Era ela que nos fazia desprender-nos da terra deste exílio, elevando-nos ao céu, nossa pátria. Não somente eu, que já tinha Deus dentro de mim, não precisava senão olhar para o meu interior, para adorar o Santo dos Santos, mas também José se sentia unido a Deus quando rezava, porque a nossa oração era a adoração verdadeira, com todo o nosso ser que se fundia em Deus, adorando-o e sendo por Ele abraçado. Olhai bem, mesmo assim, eu que tinha em mim o Eterno, não me sentia isenta de prestar um reverente obséquio ao templo. A santidade mais alta não exime ninguém de sentir-se nada diante de Deus e de humilhar esse nada, pois o Senhor não o permite em um contínuo hino de louvor à sua glória. Sois pobres, fracos, defeituosos? Invocai a santidade do Senhor. Santo, santo, santo. Clamai por Ele, santo bendito, sobre a vossa miséria. Ele virá e derramará sobre vós a sua santidade. Sois santos e ricos de merecimento aos seus olhos?
Invocai do mesmo modo a santidade do Senhor. Essa santidade é infinita e fará arder sempre mais a vossa. Os anjos, seres que estão acima das fraquezas da humanidade, não cessam um instante de cantar os seus sanctos, e a beleza sobrenatural deles aumenta. Cada vez que invocam a santidade de nosso Deus, imitai os anjos. Não vos priveis nunca da proteção da oração, contra a qual ficam embotadas as armas de Satanás, as malícias do mundo, os apetites da carne e as soberbas da mente. Não deponhais nunca esta arma, pela qual se abrem os céus, de onde chovem as graças e bênçãos. A terra está precisando de um banho de orações para limpar-se das culpas que atraem os castigos de Deus. Mas como são poucos os que rezam, esses poucos precisam rezar como se fossem muitos, multiplicando as suas orações vivas, para fazerem delas o total necessário para se obter a graça perdida. Orações vivas são as temperadas com verdadeiro amor e com sacrifício. Que tu, minha filha, sofras, principalmente porque o teu sofrimento unido ao meu e ao de Jesus torna-se uma coisa boa, agradável a Deus, com muitos merecimentos. Gosto muito do teu amor de compaixão. Queres dar-me um beijo? Beija as chagas de meu Jesus, embálsamas com o teu amor. Eu senti espiritualmente as dores, as angústias e a aflição causadas pelos flagelos, pelos espinhos e pela tortura dos cravos e da cruz. Mas de modo igual, eu sinto espiritualmente todas as carícias feitas ao meu Jesus. São beijos dados a mim. Depois vem, eu sou a rainha do céu, mas sou sempre a mãe. Maria termina a fala e me sinto abençoada. Que lindo, né? Amém. Amém, Fiat.